Olá, leitores e espectadores do Jornal São Gonçalo, bem-vindos a mais uma edição do OSG Encontros, a nossa série de entrevistas com artistas da cena cultural local de São Gonçalo, Niterói e região. Hoje a gente está com a presença aqui muito especial de uma cantora que tem mais de 240 mil seguidores no Instagram e que tem chamado muita atenção dos ouvintes, tanto aqui em São Gonçalo como no Brasil todo. Eu estou falando da Lisa Lu. Então me deixa te amar, então me deixa te amar, então me deixa te amar, me deixa. Boa tarde, muito obrigado por topar. Tá falar com a maluco, gente. Felipe. Que isso, eu que agradeço a honra. É uma honra estar aqui falando pro meu pessoal, né? Tamo em casa. Isso aí, estamos em casa. Um prazer enorme te receber aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho. Né? Você tem a música que fala nem sei por onde começar, então estou por aqui também. Não sei muito bem por onde começar, porque apesar da sua carreira relativamente curta, né, você já fez bastante coisa. E eu queria começar, antes de falar sobre a sua origem na música, falar sobre uma experiência que você teve ano passado, que eu acho que é uma parada muito legal, que muitos artistas da região nunca tiveram essa chance e você, apesar de não tantos anos assim de carreira, já teve a oportunidade de fazer uma parada muito legal, que foi um show no Rock in Rio, né? Junto com a galera da Billboard e da Coca-Cola, certo? Isso. Como é que foi essa experiência de você ter a oportunidade de... Foi sua primeira vez lá, né? De no primeiro show do Rock in Rio fazer um trabalho tão legal como foi aquele. Como é que é a sensação de tocar num festival que é muito grande pra gente aqui do Brasil, mas pro mundo inteiro, né? Um dos maiores festivais de música do mundo. Total. Olha, pra complementar, esse ainda foi meu primeiro show autoral. Caramba, seu primeiro show autoral foi lá. É, porque eu já fiz muitas participações, já cantei em alguns bares, mas eu nunca tinha feito um show autoral, um show com o meu repertório, né? Corta para. O primeiro foi nesses 40 anos de Rock in Rio. Foi no Dia do Brasil, ou seja, um dia de celebração da música brasileira, o que se encaixou perfeitamente, porque eu falo, eu canto, eu defendo essa bandeira da música brasileira. Então, para mim foi algo muito surpreendente, porque foi também, ano passado também foi o lançamento do meu primeiro álbum, então isso surgiu como uma consequência desse trabalho que a gente lançou. E para mim foi uma surpresa muito grande, eu fiquei panicada quando eu recebi a notícia, mas foi num lugar de muita animação e expectativa e graças a Deus, ao longo do caminho, muitos profissionais que eu sempre admirei, por exemplo, o Evandro Fiotti, a equipe toda dele, entraram para somar nesse show, sabe? Então eu me senti muito segura com as pessoas que estavam também fazendo parte desse momento e muito segura também de, nossa, é isso, acho que estamos indo para o lugar certo, estamos caminhando, tá dando certo. É muito difícil essa trajetória de ser uma cantora, ser uma artista, uma mulher negra vinda de São Gonçalo, é complicado, assim, mas ver que as coisas estão aos poucos, por mais que demore, acontecendo, me deixou muito feliz, muito aliviada. Realmente a minha carreira, eu vou botar digital, começou em 2019, né? Mas antes disso, com 11 anos, eu já gravava jingle, eu já cantava, Caramba. eu escrevia. Então, óbvio, olhando por essa perspectiva digital, o lançamento de single realmente é algo muito novo. Mas se você para também para olhar antes dessa parte digital, eu tô desde os 11 anos aí botando minha cara a tapa, sabe? Que maneiro. Então, com 11 anos você já estava cantando, já estava... Tava. E que momento? Foi nessa época ou você lembra, assim, qual momento que você percebeu que era isso que você queria seguir, assim, pra vida? 100%? Cara, eu acho que não teve um momento certo, isso veio muito, desde muito pequena. Uhum. Eu lembro de muito pequenininha, minha tia tá cozinhando na cozinha e ela cantava uma música, ela falava, Lisa, repete, e aí eu repetia junto com ela, sabe? Ela cantava, eu repetia o que ela cantava. Novelas, os temas de novelas da Globo, por exemplo, me acompanharam muito, então eu sempre tive muito essa conexão com música, eu sempre cantei, eu sempre fui uma criança muito levada, artística, criativa, sabe? Então, não teve um momento certo que eu olhei e falei, nossa, eu quero. Desde pequena, quando me perguntavam, Lisa, o que você quer ser? Eu falava, cantora e atriz. A família ria, achava tipo assim, é sonho de menina, né? Vai crescer, vai entender que não rola. E eu fui crescendo e cada vez mais reafirmando isso, não, eu quero ser cantora, eu vou ser atriz. E, enfim, a música, acabei indo mais para esse lugar da música, né? A música me chamou mais.
E foi isso, não teve uma idade certa não. Acho que desde que eu me conheço por gente, eu falo. Sempre teve com você isso, né? Que Sempre. legal. Você falou, né, que a música te chamou mais, mas você tem interesse na arte no geral, né? Eu gosto de todas. Eu acredito muito que uma arte complementa a outra. Uhum. Então, eu penso em ser cantora. Antigamente, meu pensamento era, eu quero ser cantora. Então, se eu puder fazer algum curso de teatro, algum curso de dança para agregar nisso, por que não, sabe? Sim. É tudo complemento. E isso, acho que puxando para o nosso contexto local aqui, né? Você falou já um pouco disso no começo, mas pensando em São Gonçalo, é uma cidade que, apesar de ser berço de talentos, né, como a gente costuma colocar, é uma cidade que tem uma carência dessa valorização, né? Como é que foi Total. nesses seus primeiros anos, antes de... Você falou aí, né, que você está no digital desde 2019, mas você já canta há muito tempo. Nesses primeiros anos, antes de lançar o álbum ano passado, essas primeiras etapas, antes de você começar com esse seu trabalho mais autoral, como é que foram os principais desafios, assim, enquanto uma moradora de uma região periférica, né, como a nossa? Cara, é muito doido, porque as referências culturais, elas estão por toda parte em São Gonçalo. Elas só são invisibilizadas. E eu não sou cria da comunidade de São Gonçalo, mas eu sou cria de São Gonçalo. E quem é de lá sabe que às vezes os sonhos parecem ser muito distantes. No momento que eu decidi fazer música, eu saí, fiz uma faculdade, passei para licenciatura em música na Unirio, passei em primeiro lugar, estudei igual uma condenada, mas passei. E aí fiz um ano de faculdade, falei, cara, não é isso, eu não quero dar aula, não quero estudar essa parte de licenciatura, eu quero estudar música mesmo em si. E aí tranquei, e aí o próximo passo foi, quer saber, eu vou para São Paulo. E eu botei na minha cabeça que eu ia visitar um primo, que também é de São Gonçalo, mas estava morando em São Paulo. Eu falei, cara, eu vou visitar meu primo. E eu fui nessa visita lá, visitar ele num outro estado e fiquei por lá por um ano, aprendendo e estudando. E foi onde eu lancei meu primeiro projeto, né? Meu primeiro single, na verdade. Então, é muito doido, porque graças a Deus, desde o momento que eu comecei a estudar música, eu tive muita oportunidade de sair de São Gonçalo, porque realmente não tinha muitas aulas de canto, não tinha muitos cursos de música, não tinha. A gente foi ter um teatro municipal quase agora, Sim, sabe? É tudo muito recente. A primeira escola de teatro musical está sendo fundada agora em São Gonçalo, então, e eu sempre fui apaixonada por teatro musical. Então, graças a Deus, eu tive muita oportunidade de ir para a cidade vizinha, Niterói, estudei aula de canto, fiz aula de canto lá. Comecei com uns 11 anos também. Com 9 anos eu fazia aula de piano em São Gonçalo, na esquina da minha avó, que tinha uma moça tinha uma professora que dava aula lá. Então, é isso, sabe? Eu acho que desde sempre eu olhava, eu sentia que para esse sonho acontecer eu tinha que sair um pouco de casa, sabe? E não era um sair de, calma aí que não tem nada aqui que me agregue. Não, tem muita coisa que me agrega lá. Porque como eu falei, São Gonçalo é um território que me atravessa em absolutamente tudo, em quem eu sou, na minha parte artística, na minha parte pessoal. Todas as vivências que eu canto e que eu falo são vivências que eu vivi aqui, sabe? Faz parte da minha formação. Mas quando eu comecei a dar meus primeiros passos, o primeiro sarau que eu fui foi em Niterói, foi em São Paulo, sabe? Então, é isso, eu comecei a olhar para fora, mas sempre tentando carregar também e trazer as minhas vivências e o lugar de onde eu sou para fora também, para que as pessoas olhem cada vez mais e para que isso, em algum momento, para a cidade seja também um lugar de, vamos investir aqui, que a gente é um berço cultural, cara, vamos, sabe, enfim, então é isso. Respondi essa pergunta? Respondeu. E acho que isso está muito presente na sua música, né? São Gonçalo está ali de certa forma presente. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu disco que você lançou ano passado, Sal, você falou, né? O seu primeiro álbum, trabalho autoral. E é um trabalho que eu achei interessante porque ele é um disco de MPB, mas também tem uma coisa pop, e aí tem uma musiquinha ali no meio que você escuta uma influência do funk e as influências da bossa. Passeia muito por entre os gêneros populares aqui do Brasil, tanto populares no momento, assim, quanto os mais tradicionais da nossa música, né? Queria saber como é que foi esse processo de criação desse álbum, como é que costuma ser o seu processo de criação no geral, mas para esse álbum específico, como é que foi essa mistura, essa miscelânea de gêneros? Você tinha algumas ideias de para onde ir? Como é que você pensou em misturar esses estilos? Então, a primeira vez que eu
como eu te disse não, porque eu não te disse, mas tudo na minha vida foi muito intuitivo, assim. Eu não sabia eu não sei por que eu faço uma coisa, eu só faço. E aí depois eu falo, nossa, fez sentido ter vindo na minha cabeça para fazer tal coisa, e que bom que eu fiz. Então, a ideia de fazer um álbum surgiu eu quero fazer um álbum. Pra que, Elisa? Não sei. Eu tava num momento de lançar muitos singles que variavam entre o R&B, entre a MPB, o pop leve, que não é um gênero, mas enfim, vou colocar como gênero aqui. E chegou um momento que eu falei, cara, eu quero algum trabalho que me represente artisticamente. E um trabalho que eu possa englobar tudo, todas as minhas referências. E aí eu comecei a criar um álbum com músicas que eu já tinha, músicas aleatórias. Montei esse álbum, olhei pra esse álbum e falei, gente, isso daqui não tem nada com nada, não tá falando nada. E aí, durante esse 1 ano de criação, eu falei, tá, agora eu entendo o que é criar um álbum. Deixei esse álbum de lado e comecei a criar um álbum que ninguém nunca viu, ninguém nunca escutou. Ah, então chegou a montar, mas... Eu só peguei músicas que eu já tinha e botei nele, sabe? Entendi. Eu não tinha um contexto, assim. E aí eu falei, tá, deixa eu criar um álbum agora de verdade. E aí foi onde eu comecei a estudar, principalmente sobre a música brasileira, sobre as referências musicais que eu queria trazer no álbum, sobre essa persona Lisa Lu, que até então eu já sabia quem eu era, o que eu queria ser, o que eu queria passar, mas eu ainda não tinha me estudado ainda também. E aí, enfim, Sal veio com essa temática de música brasileira, de explorar o Brasil como um todo. E por isso que tem tantas referências de gêneros musicais que não necessariamente são aqui do Sudeste, Rio de Janeiro. São do Nordeste, sabe? Então, eu peguei um pouquinho de tudo que eu gostava de cantar, de tudo que eu consumia e juntei no álbum. Esse é um álbum que eu considero extremamente pop, porque eu acho que eu tenho uma referência de música brasileira, de MPB, falando um pouco mais antiga, no sentido de eu acho que a única música ali desse álbum que compatibiliza com a Lisa que eu sou é a Nós Três, que é a bossa, né? Bossa, né? Sabe? Tipo, eu acho que nesse momento todo desse álbum eu olhei muito também pra quem eu sou, o que eu quero fazer, o que eu gosto de cantar, mas o que o mercado espera também. Entendi. E isso, inclusive, é uma cilada, olhar para o que o mercado espera. A gente, às vezes, acha que o mercado faz a gente, quando, na verdade, é a gente que faz o mercado. Então, eu acabei me olhando muito para fora e nesse single específico eu falei, quer saber, eu vou deixar algo da minha referência mesmo, tipo, raiz. E aí veio essa bossa que eu canto muito no formato de samba também, que é Nós Três. Enfim, então, é isso. E legal, e você falou um pouquinho, eu vou te perguntar um pouco sobre redes daqui a pouco, mas antes de falar de rede social, uma coisa que você falou aí agora das suas influências, que elas passam também por um pouco de música brasileira mais antiga, né? Não só o pop do momento, mas esse passeio por estilos um pouco mais tradicionais do Brasil. E nas suas redes sociais, recentemente, você postou uma série de vídeos fazendo referências a cantores e compositoras do Brasil, né? Desde lá da Clementina Jesus... Desde 1902. Desde 1902? Até artistas mais recentes, né? Ludmilla e tal. E eu achei muito bacana que você fez um trabalho, assim, são vídeos de você cantando e tal, mas são vídeos que você, ali na legenda, nas músicas, você resgata um pouquinho da memória dessas artistas. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de referência. Essas artistas, né? Mulheres pretas brasileiras, como que é para você dar continuidade um pouco a esse legado enquanto uma artista hoje em dia, no momento em que o Brasil tem muito mais, né, eu acho, artistas mulheres e pretas com um espaço de acesso, né, na cultura, na mídia e tal. Como é que é você dar continuidade ao legado dessas mulheres que muitas delas demoraram anos para poder serem escutadas, né? Uau! Cara, é uma responsabilidade, né? Porque é isso, quando eu canto, eu não tô cantando só por mim. Eu tô cantando pelas que passaram, pelas mulheres que se identificam comigo também, pelas mulheres no geral. Então, eu comecei a fazer esses vídeos e esse momento foi um momento muito, muito importante para mim de busca, de resgate, principalmente de aprendizado, de identificação, de ver que as histórias que elas cantavam, as dores, as alegrias, tudo são histórias e vivências que acontecem até os dias de hoje. São músicas, assim, atemporais. É muito doido, porque quando eu comecei a estudar, eu vi que
muitas dessas artistas só foram ser reconhecidas com 60 anos, com 70 anos. A gente tem hoje, por exemplo, a Laíde Costa, que está sendo reconhecida como uma das maiores vozes da Bossa Nova. E ela está aí no corre há muito tempo, né? sabe? Então, que bom. A Evinha agora recentemente, a né? Evinha, exato, sabe? Então, eu me sinto extremamente privilegiada por elas terem vindo antes e terem aberto um caminho não só para mim, mas para tantas outras artistas, sabe? Ficou mais fácil porque elas vieram antes. E eu espero que fique mais fácil para quem vem depois, por não só elas, mas eu também ter passado e ter aberto os caminhos, sabe? Tipo... Perfeito, perfeito. Falando ainda um pouco de redes sociais, né? Além desses vídeos, você tem um trabalho, como eu falei no começo, você tem bastante seguidor lá. Milhares de seguidores, e você costuma postar ali um pouquinho da sua rotina, um pouquinho do seu cotidiano, alguns vídeos. Hoje em dia o artista no geral, né, de qualquer estilo musical, tem que passar um pouco o trabalho pelas redes sociais também. Total. Como é que é para você conciliar esses dois universos, tanto o lado artístico da coisa, do seu trabalho mesmo autoral, com esse lado de manter um contato com os seguidores ali na rede, né? Porque o ouvinte hoje em dia, ele procura imediatamente um pouquinho dessa persona digital, o artista também enquanto um perfil ali, né? Total, eu não vou mentir, é uma luta. É uma luta porque dos meus grupinhos de amigas, eu sempre fui a última a ter rede social. Eu criei rede social em 2019. No Instagram, por exemplo, eu criei em 2019 para falar do meu lançamento. Já junto com a carreira. Eu não tinha, tipo, rede social, nunca fui muito antenada a isso, sabe? Eu falo que... Enfim, é uma dificuldade não, já foi mais difícil, mas hoje eu consigo me dar muito bem com essas plataformas, porque eu vejo que existem pessoas, de fato, do lado da tela, do outro lado da tela, que estão se conectando comigo. E isso certamente facilitou muito e facilita muito esse meu contato, sabe, nas redes sociais. Ainda tenho muita dúvida em algumas tecnologias que vão chegando e alguns formatos de conteúdo para cada rede, mas o que me dá felicidade, ânimo e tesão de fazer é porque eu vejo que conecta com pessoas, sabe? Então, assim, graças a Deus hoje a gente tem essa possibilidade de... Eu tô aqui no Rio de Janeiro cantando e tem uma galera fora do Brasil até, sabe, que vem, que se conecta com a minha música, com a minha voz, enfim, com o que eu acredito, sabe? Então, é isso, a gente vai conciliando, é uma balança, assim, sabe? Acho que você tem que saber equilibrar um pouquinho, não ficar 100% presente no digital, porque se eu ficar 100% presente no digital, qual momento eu vou tirar para compor? Sim. Sabe? Para ter meus momentos de tocar e fazer as coisas mesmo que me inspiram também, para estar fortalecida nesse lugar, né? Digitalmente falando. Então, é isso, eu acho que é uma balança e eu tô aprendendo ainda. Se eu falar que eu já aprendi, eu tô mentindo. Eu tô aprendendo ainda a lidar com tantas redes, com tantos veículos de comunicação. Encontrar esse equilíbrio, né? Uhum. Pra gente ir encerrando, eu queria, é claro, não tem como deixar de falar sobre os seus lançamentos, né? Você tá com singles novos aí saindo. Acredito que quando essa entrevista aí ao ar, você já lançou um single novo recentemente. Teve o cover do Psyll. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses trabalhos e o que você puder adiantar aí pra gente de futuros lançamentos. Tá pensando aí já no novo álbum? Como é que tá os processos criativos aí da coisa? Cara, álbum eu vou pular, porque é uma coisa que tá aqui ainda na minha cabeça. Se eu falar, nossa, eu não tô pensando no próximo álbum, eu tô mentindo, porque eu estou pensando, só que eu ainda não tenho data. Então, vai ser um spoiler aí que vai ficar pro próximo. Mas em agosto eu lanço um EP. Um EP que nasceu muito dessa ideia de vídeos que começaram a viralizar. Eu comecei a fazer um projeto, antes do projeto, em homenagem às vozes pretas da música brasileira, eu comecei a lançar despretensiosamente uns vídeos cantando músicas de artistas que são referências para mim. E esses vídeos começaram a viralizar. Psyll, inclusive, da Lineker, foi uma releitura, que foi a primeira releitura a viralizar. E eu vi que a galera ia se conectando com uma mensagem, com uma voz e com um instrumento. No momento que eu estava fazendo um álbum cheio de produção, grandão, eu falei, cara, eu acho que eu tenho que voltar para esse lugar mais simples, de passar mensagem.
E aí esse EP nasce desse lugar de... Eu acho que esse EP ele é grande porque ele é simples. Eu acho que a grandeza dele está no simples, tá na mensagem. É um EP de voz, violão, uma mensagem que são de vivências, são de coisas que eu vivi. E, enfim, ele tá vindo aí com a estética desses covers que começaram a viralizar, com Cristo lá no fundo. Muito doido, porque eu fui pra Salvador ano passado, e aí eu peguei uma corrida de Uber, e aí o motorista falou: "Tu que é a menina do Cristo?" Eu olhei pra cara dele e falei: "A menina do Cristo?" Aí ele: "É a menina que fica cantando no Rio de Janeiro com o Cristo." Eu olhei e falei: "Só." Aí depois que eu vi que, tipo, a galera tava me reconhecendo pela menina do Cristo, eu falei: "Gente, eu tenho que fazer um EP, um trabalho com essa menina do Cristo, como assim?" Então esse EP nasce disso, sabe? Desse desejo meu de cantar, de só se preocupar com a mensagem, de ter uma voz, um violão, aquela imagem linda, né? Que, enfim, uma das nossas maravilhas. E é isso, aí ele vem, é um momento que eu tô me despindo muito desse lugar mais pop que eu busquei nesse primeiro trabalho do Sal. E eu tô bebendo muito da fonte da MPB, do soul, do samba, da bossa, que são as minhas referências, assim, mais genuínas, sabe? E, bom, sai em agosto, semana que vem, que no caso é julho, né? Tem um lançamento de Meu Dengo, que é a minha próxima faixa. A primeira faixa que eu lancei foi uma releitura de Psyll, da Lineker. E, cara, eu tô muito feliz, muito animada, muito em paz com esse momento, porque eu tô me sentindo muito tranquila, sabe? Tem muito de mim ali. Que bacana. O Meu Dengo é autoral, né? É autoral. Que legal. Tu pode falar um pouquinho sobre a música, assim? Como que foi? É uma composição que você já tinha há muito tempo ou foi alguma coisa que surgiu mais recentemente junto com os vídeos? Surgiu recentemente. Meu Dengo. A história de Meu Dengo é muito louca, porque... Não vou chorar, mas eu tenho uma avó que, por um momento da vida, passou por umas complicações cardíacas mesmo. E aí ela foi pro hospital e tudo mais. E depois ela saiu do hospital, graças a Deus. E eu fiquei de ir na casa dela. Fui à casa dela. Ela tinha recém saído do hospital. E aí eu cheguei na casa dela, estava conversando com ela. E ela, de 5 em 5 minutos, ela falava: "Minha neta, eu te amo. Lisa, eu te amo. Minha filha, eu te amo." Eu falei: "Vó, que é isso? Por que você tá falando tanto que me ama? Vai acontecer alguma coisa? Pra que tá dando..." E ela: "Eu te amo, minha filha, eu te amo." Eu falei: "Vó, eu já entendi, eu também te amo." E aí ela chegou pra mim, olhou dentro do fundo dos meus olhos e falou: "Minha filha, a gente tem que falar que ama enquanto tem tempo." E aí aquilo dali me pegou, sabe? Eu anotei isso, falei: "Vó, eu vou anotar essa frase, falar que ama enquanto tem tempo." E do histórico que ela tinha acabado de sair do hospital com problema de coração, aquilo dali me pegou de um jeito que foi tipo: meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que as pessoas que eu amo sabem disso? Será que eu passo tempo de qualidade? Será que eu verbalizo isso? E aí, num dia que eu tava em São Paulo, eu tava com uns amigos, eu contei essa história. E eles falaram: "Cara, vamos escrever uma música sobre isso." E a música saiu, assim, em menos de 10 minutos. Essa é Meu Dengo. E aí foi uma música que eu fiz, mandei pra ela, falei: "Vó, fiz uma música com a história que você me..." Com a história não, mas com tudo que aconteceu sobre a gente. E aí ela ouviu, ficou toda emocionada, enfim, é uma música muito especial, porque é isso, é a música que eu tiro pra, mais uma vez, deixar claro, não só pra ela, mas pra minha mãe, pra minha irmã, o meu amor, assim. Que lindo, que história linda da música. Tô doido pra ouvir. Queria te terminar, como a gente costuma terminar aqui na série, fazendo um pedido, uma pergunta e um pedido. Por favor. O pedido, já vou adiantar aqui, é se você pode cantar uma palhinha pra gente, a capela aí do Meu Dengo. Só o refrão pode ser, alguma coisa assim, só pra gente poder fechar. Mas antes disso, eu queria pedir pra você falar com o espectador de casa um pouquinho de onde ele pode te encontrar, suas redes sociais, seu nome aí nas redes, pra poder encontrar e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Gente, uma satisfação imensa estar aqui falando pra vocês. Eu sou Lisa Lu,
Vocês podem me achar em todas as redes sociais, porque agora eu tô on em tudo. Instagram, o arroba é eulisalou, L-I-Z-A-L-O-U. YouTube, Lisa Lou. Twitter, Lisa Lou. TikTok, Lisa Lou. Tudo Lisa Lou. Spotify, Lisa Lou. Se escreve Lou, mas pronuncia Lu, Lisa Lou. E esse ano, se Deus quiser, teremos shows. Então, nesse segundo semestre aí, a gente vai se encontrar fisicamente, graças a Deus, que eu tô contando os dias para isso acontecer. E é isso, vamos juntos. Eu espero que vocês gostem e consigam acompanhar tudo que tá para vir e que vocês curtam também esses momentos, né? Perfeito. Vou pedir para você cantar a palhinha. Antes de encerrar, vou só dar um tchau para os espectadores aí, galera. Siga a Lisa nas redes sociais, nos endereços que ela falou. Para conferir essa entrevista também em texto, é só acessar ouçaogonçalo.com.br e não deixe de seguir a gente tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, @ouçaogonçalo, para poder continuar acompanhando as nossas próximas entrevistas aqui da série OSG Encontros e também as principais notícias de São Gonçalo, Niterói e região. A gente fica por aqui, fica com uma palhinha de Lisa Lu, Meu Dengo. Falar de amor e de você é quase o mesmo. Falar de amor, se declarar enquanto é tempo. Quando precisar eu vou estar aqui toda noite antes de dormir, dizendo: mais que ouro é te ver sorrir pra mim, meu dengo.